Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, eu já quero deixar bem claro que Deus se faz presente nessa casa desde cedo. E o que Deus tem feito desde 5 horas aqui é algo extraordinário, realmente. Irmãos, já quero dizer que eu estou muito alegre por estar aqui mais uma vez, ter essa chance de espalhar o Evangelho mais uma vez. Eu agradeço aos meus pastores, meus líderes, por terem me criado aqui dentro dessa igreja. Eu tenho um amor muito grande por todos aqui, dos que me conhecem desde pequeno, dos que vieram depois. Sabe que eu tenho um amor muito grande por vocês. Peço que abram suas Bíblias em Jeremias 3, no versículo 19. Todos acharam? Amém. Lemos. O Senhor Deus disse: povo de Israel, eu quero aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho, que são os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar sua infidelidade. Só até aqui, irmãos. Aí, pode voltar no 19? Pode sentar. Peço que todos que olhem para o telão, leiam no 3, o 19, só uma vez só o 19. 1, 2, 3. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Irmãos, eu já quero começar dando um contexto dessa passagem, vamos começar falando dela primeiramente, que é dita claramente, no livro de Jeremias, que eu acho que todos conhecem o profeta Jeremias, que foi chamado desde antes do seu nascimento, que na minha visão, acho que muitas pessoas, a sua atuação maior foi em exortar o povo de Israel muitas vezes, ainda mais nesse momento que o povo de Israel tinha pedido o povo de Judá tinha perdido uma guerra e seus líderes tinham ido para o cativeiro, se eu não me engano. E logo após isso entra essa passagem de Jeremias. Irmãos, o tema que eu gostaria de dar para essa palavra de hoje é o amor de um pai rejeitado. Irmãos, eu acredito que todos aqui sabem, que já foi dito várias vezes na Bíblia, que Deus é o nosso Pai. Deus é santo, Deus é juiz, Deus é justo, mas também é o nosso Pai. E o amor de um pai, se eu fosse definir em alguns tópicos, eu diria 5, que são a proteção, orientação, e um pai que prove, um pai que se sacrifica e um pai que é incondicional. O amor de um pai. Eu vou ser breve em dar exemplos sobre esses 5 tópicos do amor de um pai. E vou tentar botar como se fosse na Bíblia para vocês entenderem o que é o amor de um pai e Deus. Primeiro, orientação. Em Êxodo, eu não preciso botar. Êxodo 3, Deus chama a Moisés para que liberte o povo de Israel. Só que simplesmente chamar é muito fácil, só chamar e falar que vai sem explicar nem nada.
Deus é um pai que orienta, não vai deixar você desamparado em momento algum. Deus chama Moisés e explica direitinho o que ele tem que fazer para que não ocorra erros no meio do caminho. Proteção. Êxodo 14, proteção quando o povo foi liberto do Egito, estava no caminho da terra prometida já, e o povo percebe que atrás deles está Faraó com seus carros perseguindo o povo. Mas mesmo assim, Deus se mostra um pai protetor e protege os seus filhos. E um pai que prove, um amor que prover. No meio do deserto, o povo israelita, depois de ser caçado pelo Faraó e Deus proteger ele, depois de Deus orientar ele, Deus provê. Não vai deixar você morrer de fome de jeito nenhum. No meio do deserto, Deus tira água da rocha e faz ter pão todos os dias. Deus vai prover na tua vida, não importa o momento. Deus é um pai que vai zelar pelos seus filhos. E tem 2 tópicos finais aqui que eu deixei para um versículo apenas, que eu quero que poste, é Romanos 5:8, que é incondicional e sacrifício, um amor sacrificial e incondicional, que diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Irmãos, eu fui breve nessa parte dos tópicos porque eu não quero falar sobre esses tópicos que vocês sabem. Quem tem pai aqui sabe que um pai ama, um pai protege, um pai orienta, todos sabem. Mas se vocês forem ler cada parte que eu botei aqui na Bíblia para comparar, todas as partes aqui, Deus age como pai. E todas essas partes, o povo age com murmuração, age rejeitando. Ele aceita ter a bênção, ele aceita a proteção, ele aceita a orientação, mas ele não permanece no amor. Ele até entende que o Senhor nos ama, mas ele não permanece. Ele troca por um bezerro de ouro, ele troca por momentos, por lugares, como Miguel trouxe aqui, que me deixou na prova depois desceu, deixou bem na prova depois desceu, que mesmo Deus demonstrando o seu amor, o povo trocava esse amor, trocava esse cuidado por coisas muito banais, muito temporais. Como está na Bíblia, céus e terra vão passar, mas sua palavra não vai passar. Que amor é esse de um pai que, mesmo que ele demonstre, e nós continuamos rejeitando, continuamos fugindo da tua presença, continuamos saindo de perto do olhar dele, trocando ele por coisas temporárias. Que amor é esse que continua perto da gente? Que amor é esse que não nos larga, que é ciumento com a gente? Que pai é esse que muitos estão necessitando? Irmãos, nós que aceitamos Jesus, que seguimos Ele, nós temos a honra de aceitar o amor dEle, de olhar para Ele e falar que nós aceitamos Ele como pai, como mestre, como pastor, bom pastor. Mas tem momentos, que eu me incluo nisso, tem momentos que nós percebemos que nós trocamos Ele por coisas tão simples. E quando Deus me deu essa palavra há uns 2, 3 meses, mais ou menos, estava no meu quarto de noite, e eu começou a falar para mim essa palavra, palestrar no meu coração essa palavra, comecei a anotar tudo, que nesse momento, em vez de eu começar a pensar nas pessoas que dizem não, comecei a pensar, eu tenho trocado Deus por coisas tão fáceis, tão fúteis. Eu encarei para mim mesmo, em vez de começar a falar dos outros, eu comecei a encarar a palavra que Deus mostrou para mim e colocar na minha própria vida. Eu me incluo nisso. Não pense que quem está aqui em cima é diferente, superior. Eu me incluo nisso. Eu tenho trocado Deus por coisas temporárias. Eu tenho errado como filho. Quando eu recebi essa palavra, eu comecei a chorar no meu quarto. Comecei a pensar, eu tenho sido o filho que Ele tanto quer. Eu tenho sido o filho que Ele tanto ama. Ele deu o filho dele
por mim e eu tenho agido da maneira certa mesmo. Ele continua comigo, me amando, e eu tenho agido realmente da maneira certa. Irmãos, eu não vim aqui para atacar ninguém, eu vim aqui para fazer vocês pensarem. Deus ama tanto vocês que eu nem se eu passasse a noite, dias explicando, eu ia conseguir explicar a profundidade de um amor, de entregar seu filho por nós, e nós continuarmos rejeitando ele, e ele continuar amando a gente. Naquele tempo, Israel se sustentava de momentos com o Pai, não de uma vida com Ele. E isso tem sido a nossa realidade de hoje em dia. Nós temos sido sustentados, nós só temos milagres hoje porque nós vivemos de momentos com o Pai. Um dia ou outro, eu pego minha Bíblia cheia de poeira lá, aberta no Salmo 91, leio, dou glória a Deus em casa, depois só mês que vem eu venho no culto de domingo aqui, dou glória a Deus, aleluia, choro, mas lá fora, depois, irmãos, Deus não é um Deus de momento, Deus não é um Deus temporário. Deus deixa claro em todo momento. Hoje, o culto foi dito várias vezes o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem um amor tão profundo pela gente, irmãos. Irmãos, o local que eu queria chegar aqui, que é depois de a gente ver que Deus é realmente nosso Pai, realmente um Pai que zela pela gente, que zela pela nossa segurança, nós temos que entender a nossa identidade como filho, identidade de filho, que eu gostaria de usar como texto nessa parte aqui, Lucas 15, 11, não precisa colocar aqui, é da parábola do filho pródigo. Eu tentei não colocar essa para tentar ser diferente, só que Deus falava para mim toda hora para falar disso aqui, e quando eu finalmente coloquei isso, começou a vir muitas coisas para mim que me marcaram muito, que todos sabem que o filho pródigo vivia na casa do pai, tinha tudo na casa do pai, não lhe faltava nada, ele vivia muito bem na casa do pai, só que por um dia, em algum momento, ele decidiu ter liberdade, pegou a herança sem nem o pai ter morrido e saiu de casa, viver a tal liberdade que ele tanto queria. E depois, todos conhecem o filho pródigo. Em um momento, depois de viver sua liberdade, a liberdade que ele tanto queria, ele se vê num lugar que todos os filhos que fogem do pai se acabam, com os porcos, comendo as bolotas dos porcos. E isso deu um choque de realidade nele, tão forte que na mesma hora ele pensa, na minha casa os empregados comem melhor que eu estou comendo agora, e eu sou filho do meu pai. Na hora ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, e o máximo que eu vou ser é empregado. O máximo que se eu correr lá para a casa do meu pai eu vou ser empregado, o máximo. E eu imagino, irmãos, que quando ele volta, como se fosse aqui fosse a casa do pai dele, o pai tivesse um portão, e lá no final da rua, assim, tivesse ele vindo, todo sujo, todo largado, olhando para o pai dele pensando, eu vou ser no máximo empregado, eu vou sofrer muito agora por um erro meu. Aí eu imagino o pai dele vindo correndo até ele, correndo com muita emoção, ele se preparando já para sofrer tudo que tinha que sofrer, e a primeira coisa que o pai dele faz é dar um abraço nele. E eu vejo isso me toca muito, irmãos. O pai não tinha motivo nenhum. O filho pegou a herança, saiu de casa, gastou com tudo que tinha para gastar e voltou com os rabos entre as pernas, pedindo ajuda ao pai. E o pai, como pessoas normais, o pai tinha o quê? Que fazer o quê? No máximo, dar o emprego de empregado para ele. Mas se Deus agisse como a gente pensa, como a gente age, qualquer coisa ele parava de falar com a gente. Irmãos, Deus não age pelo nosso pensamento, pelo nosso coração. Deus age como Ele agiu com o filho pródigo. Você pode sim errar muito. Você pode negar o amor dele. Você pode fazer o que for. Mas o amor dele é infinito. O meu pastor falou que ele nunca muda.
Nunca muda, nunca muda. Quando Israel, na época de Jeremias, aqui quando Israel, no que eu comecei a falar, Israel, em um momento estava com Deus, Israel, em outro momento, estava longe de Deus. Israel, em um momento, estava forte com Deus, escutava Ele, mas em outro momento, Israel estava longe de Deus. E em nenhum desses momentos, Deus parou de amar Israel. Nenhum desses momentos, desses erros, dessas quedas de Israel, Deus parou de amar. Porque Deus não é assim, não é algo frágil que vai se quebrar com palavras, vai se quebrar com ações. Não, Deus vem aqui, Deus te ama muito e não vai deixar que você correr para longe e vai afastar Ele. Não, não, não. Deus te quer perto, Deus te quer como filho. O filho pródigo aproveitou tudo que tinha para aproveitar, seguiu seus desejos do coração, seguiu seus desejos que tinha para seguir, aproveitou o que via pela frente, gastou dinheiro, bebeu, fez o que tinha para fazer. Só que aí, como eu falei que foi temporária, os amigos que estavam com ele já não tinha mais ninguém, o dinheiro já não tinha mais, o bolso estava vazio, a casa que ele talvez frequentava de luxo agora se transformou em lama e seus amigos se transformaram em porcos. As pessoas que viviam em volta dele aplaudindo sua liberdade viraram dedos de julgamento. Irmãos, essa é a nossa vida se nós seguirmos nossos desejos. Desejos que batalham contra o nosso espírito. Se nós seguirmos, nós vamos acabar igual o filho pródigo. Jogados, sozinhos. A gente até pensa no início que isso aqui, que viver o que a gente quer, é infinito. A gente se a gente seguir o que a gente quer, a gente vai até as nuvens. Só que quanto mais alto você quiser voar com seus próprios pés, mais alto vai ser a queda. Irmãos, ele viveu tudo o que tinha para viver. Só que a coisa que mais me marca aqui, que quando eu estava escrevendo isso aqui hoje mesmo, as partes do filho pródigo, eu voltei para Jeremias 3,19. O tão alegre que Deus ia se sentir em nos chamar de filhos. E qual a tamanha alegria que ele se sente a gente chama ele de pai. Às vezes já chamar alguém de pai, chamar alguém, o pai chamar alguém de filho, o filho chamar o pai de pai, pra gente é a coisa mais natural do mundo. Só que Deus está mostrando pra gente que não é. Pra Ele não é. Pra Ele a coisa mais profunda, que traria maior alegria pra Ele, é ele ver vocês e começar a chamar vocês de filhos. Aleluia! E ouvir de volta vocês chamando Ele de pai. Não é aquele pai não é aquele filho que vai pedir as coisas, não. É aquele pai que é aquele filho que necessita do pai, que entende a sua miséria sem o pai e aceita. Sem o meu pai eu não consigo. Sem o meu pai eu não consigo nem ficar de pé. Sem o meu pai eu não sobrevivo. Por isso ele se ficaria muito alegre com cada um chamando ele de pai. Irmãos, para uns isso pode ser pouca coisa que eu estou falando aqui de pai, de filho. Só que, irmãos, tem muitas pessoas que são rejeitadas pelos seus pais terrenos e acabam rejeitando o pai eterno. Irmãos, isso é natural, não vou mentir. Tem pessoas aqui, posso dizer, não precisa nem levantar a mão nem nada, mas se olhar no seu interior e falar, o meu pai me rejeitou e eu não consigo sentir esse amor por um pai, eu não consigo entender como alguém me ama tanto ao ponto de entregar seu filho e mesmo eu negando, ele me ama. Tem pessoas que não conseguem entender esse amor. E não é para entender esse amor, é para viver esse amor só. Não é para entender. Deus não chama para entender as coisas dele, Deus não chama para viver. Irmãos, eu gostaria de aprofundar muito mais isso aqui, só que Deus não me deu outras coisas, Deus me deu isso. Deus me deu a vontade, Deus me explicou muito bem que a vontade dele chamar a gente de filho e a vontade dele chamar a gente de pai, esse amor que nos constrange, eu começo a pensar como ele nos ama tanto, como ele nos ama tanto falhando, como ele nos ama tanto errando. Eu erro, todo mundo erra, mas como ele continua amando tanta gente.
Teve um dia que eu fiquei com raiva de mim mesmo, pensando, por que Deus me ama tanto? Eu não tô brincando, irmãos. Eu olhei no espelho, é muito normal, olhei no espelho, depois de escrever isso aqui, falei, como Deus me ama tanto? Como Deus olhou pra mim e falou, e pensou, eu te amo tanto, eu te quero como filho. Eu quero que você entenda isso, como Deus te escolheu, como Deus olhou para você e falou que te ama. Não tem motivo, Ele só te ama. Ele só te quer perto dele. Ele quer te abraçar. É um pai ciumento que não quer te dividir com outros amores, não quer te dividir com outros lugares, com outros deuses. Não. Ele quer você perto dele. Ele quer você debaixo das asas dele. Irmãos, tem pessoas que cresceram implorando por um amor de um pai que viveu a vida preenchendo esse buraco com outros amores passageiros, estragando a sua própria vida. Irmãos, estava tudo tão simples, tão perto. O amor de um pai tá tão perto que a gente se engana. A gente pensa que qualquer pessoa que me amar, eu vou me sentir amado. O importante é gostar de mim. O importante é conversar comigo. Não. Deus quer ouvir a tua voz, clamando por Ele, clamando aquelas noites que você não consegue dormir, chorando, pensativo. Ele quer ouvir você clamando, chamando Ele de Pai, chamando Ele para perto, chamando Ele para acalmar teu coração, para esquentar tua alma, para aquecer teu espírito. Irmãos, eu não vim aqui dar aula, eu não vim aqui para nada disso. Eu vim aqui só para demonstrar, explicar o amor que um pai sente pela gente. O amor que um pai sente por vocês. Se sintam honrados pelo pai amar vocês. E não esqueçam que se vocês estão aqui sendo amados pelo pai, tem outras pessoas lá fora que gostariam muito, muito mais de estar no lugar de vocês, sendo amados de verdade. Não desperdicem a chance que Deus dá para vocês. Não desperdicem a chance que esse amor dá para vocês. O amor que escolheu vocês antes de nascerem. O amor que escolheu vocês no ventre. Se vai nascer, se vai nascer agora, se vai nascer depois. Irmãos, Deus já ama muito. Deus já tem orgulho de vocês. Mas quer vocês no braço, aqui ó. Quer vocês perto, quer vocês respirando perto, quer vocês, quando vocês estão com medo, quer você pedindo para Ele acalmar, tirar esse teu medo, tirar essa tua vergonha, tirar tudo, porque Ele te ama. Eu podia ficar repetindo que Ele te ama, que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, eu podia repetir. Eu podia repetir que Ele te ama aqui, mas vocês sabem o quanto Ele te ama, o quanto Ele livrou vocês da mão de quem queria matar vocês, da mão de quem queria fazer mal com vocês. Vocês continuam negando Ele. Só Ele sabe quantas vezes, quantas noites Ele viu você chorar. Ele só queria estar lá com você, mas você não queria estar perto dele. Ele só queria que o seu coração, Ele só queria a tua devoção, mas tu não consegue abrir seus olhos, abrir seu... Irmão, só aceite esse amor de braços abertos. Só aceite, não tem por que resistir. Não resista ao amor que te amou antes de você nascer, ao amor que entregou o seu próprio filho por você. Só até aqui, agradeço a minha oportunidade.